Essa confusão babilônica das palavras vem de que são a língua de decadentes. O fato de não mais os entendermos vem de que não mais adianta entendê-los, de que adianta contar aos mortos como teriam vivido melhor. Não procure mover um morto enrijecido, fazê-lo perceber o mundo. Não brigue com aquele pelo qual os jardineiros já esperam. Melhor ser paciente. Recentemente quis contar-lhes com astúcia a história de um comerciante de trigo de Chicago. Em meio à palestra, minha voz me deixou, de repente, pois eu havia subitamente percebido que esforço me custaria contar essa história aos ainda não nascidos, que, no entanto, nascerão e viverão em épocas bem diferentes e felizardos, não mais poderão compreender o que é um comerciante de trigo, assim como é entre nós. Então comecei a explicar isso a eles. E no espírito parecia-me que falava durante 7 anos. Mas deparei somente com um silencioso balançar da cabeça em meus ouvintes não nascidos. Então percebi que falava de algo que um homem não pode entender. Eles me disseram: vocês deveriam ter mudado suas casas, sua comida, ou vocês. Diga-nos, não havia um modelo para vocês, mesmo que somente em livros de épocas anteriores? Modelos de homens, desenhados ou descritos? Pois nos parece que seu motivo era mesquinho, fácil de ser mudado. Quase qualquer um poderia percebê-lo como falso, desumano, sem igual. Não havia um velho plano simples pelo qual se orientassem em sua confusão? E disse: os planos existiam. Mas vejam, eles estavam 5 vezes encobertos com novos signos ilegíveis. O modelo alterado 5 vezes, conforme nossa imagem degradada, de modo que nossos pais se assemelhavam apenas a nós. Com isso, perderam o ânimo e me despacharam com um lamento displicente de gente feliz. Essa confusão babilônica nas palavras vem do fato de ser a língua de decadentes. O fato de não mais os entendermos vem de que não mais adianta entendê-los. De que adianta contar um morto enrijecido como ele teria vivido melhor. Não procure fazer um morto sentir o mundo. Não brigue com aquele pelo qual os jardineiros já esperam. É melhor ser paciente. Recentemente eu quis contar a história de um comerciante de trigo. E no meio da minha fala, minha voz me deixou de repente, pois eu havia subitamente percebido que esforço me custaria contar essa história para quem ainda não nasceu, mas que ainda vai nascer e vai viver numa época completamente diferente. Infelizados não mais vão poder compreender o que é um comerciante de trigo, assim como a gente conhece hoje em dia. Então comecei a tentar explicar isso a eles. No meio da minha cabeça, parecia que eu falava durante 7 anos, mas me deparava somente com um silencioso balançar da cabeça dos meus ouvintes que não nasceram. Então eu percebi que falava de algo que não tem como alguém entender. Eles me disseram: vocês deveriam ter mudado suas casas, sua comida, ou vocês mesmos. Diga-nos, não havia um modelo para vocês? Modelos de pessoas, mesmo que li em livros de outras épocas, pessoas desenhadas ou descritas, pois nos parece que o seu motivo era mesquinho, era fácil mudar. Quase qualquer um podia perceber que era falso, desumano, anormal. Não havia assim um velho plano simples que pudesse ter orientado vocês nessa confusão. E eu disse sim, haviam planos, mas eles estavam completamente cobertos com novos signos, novas marcas, ilegíveis. De maneira que mesmo os nossos pais não se pareciam com ninguém, a não ser com nós mesmos. Então eles perderam interesse e me despacharam com um lamento displicente dessa gente feliz. Essa confusão babilônica das palavras vem de que são a língua de decadentes. O fato de não mais entendê-los vem de que não mais adianta entendê-los. Não adianta falar aos mortos como teriam vivido melhor. Não procure mover um morto enrijecido, fazê-lo perceber o mundo. Não brigue com aquele pelo qual os jardineiros já esperam. Melhor ser paciente. Recentemente, eu contava a história de um coach. E no meio da palestra, minha voz se moveu de repente, porque eu havia subitamente compreendido que esforço me custaria contar essa história aos ainda não nascidos. E que, no entanto, nascerão. E felizardos.
estão entre nós. Então eu comecei a explicar isso a eles. E no espírito parecia-me que falava durante 7 anos. Mas me deparei somente com o silencioso balançar de cabeça dos meus ouvintes não nascidos. Então eu percebi que eu falava de algo que um homem não pode entender. Eles me disseram: vocês deveriam ter mudado suas casas, suas comidas, vocês, suas famílias. Diga-nos, não havia um só modelo para vocês, mesmo que em livros de épocas anteriores, mostrando de homens escritos, desenhados. Pois me parece que o seu motivo era mesquinho, fácil de explicar. Qualquer um poderia ser desumano, desigual. Não havia um velho plano simples no corpo dessa senhora entrar nessa confusão. Os planos existiam, mas eles estavam 5 vezes alterados. Os planos alterados 5 vezes. Os sinais, as marcas, analisados. De modo que, nesses relatos, os nossos antepassados não se espelhavam a ninguém a não ser a nós mesmos. Então eles perderam o interesse e me despacharam com um lamento displicente, gente feliz. Essa confusão babilônica das palavras vem de que são a língua daqueles que estão naufragando. O fato de não mais os entendermos, não mais os entendermos, vem de que não mais adianta entendermos. De que adianta contar para o morto que ele poderia ter vivido melhor? Não tem que mover um morto, um corpo morto, surdo, cego, enrijecido e fazê-lo perceber o mundo. Não brigue com aquele pelo qual os coveiros já esperam. Melhor ser paciente. Recentemente eu quis contar a vocês, com astúcia, a história de um comerciante de trigo de Chicago, ou de um banqueiro, ou de um marqueteiro político. E em meio à palestra, minha voz me deixou de repente, pois eu havia subitamente percebido que esforço me custaria contar essa história aos ainda não nascidos. E no entanto nascerão e viverão em épocas completamente diferentes e felizardos. Não mais poderão compreender o que é um comerciante de trigo, assim como é entre nós. Então eu comecei a explicar isso a eles e no espírito parecia que eu falava por 7 anos. E só me deparei com um silencioso balançar negativo de cabeça em meus ouvidos. E aí eu percebi que eu falava de algo que um ser humano não pode compreender. Eles me disseram, eles, os não nascidos, me disseram: ué, vocês deviam ter mudado suas casas, vocês deviam ter mudado as suas comidas, ou vocês mesmos. Não havia um velho plano simples, um modelo de outros povos, de outras culturas. Não havia um modelo de humanidade. Não boa. O seu motivo me parece mesquinho, fácil de ser mudado, fácil qualquer um que percebeu como falso, desumano, sem igual. Não havia um modelo de livros antigos que pudesse orientá-los nessa confusão. Eu disse: haviam planos, mas eles estavam 5 vezes cobertos com novos signos, 5 vezes modificados, 5 vezes adulterados e ilegíveis, conforme a nossa imagem na lama. Os não nascidos me olharam com total desânimo e me despacharam com um lamento displicente de gente despreocupada. Essa confusão babilônica das palavras vem de que são a língua de decadentes. Estão naufragando. Naufragando. O fato da gente não conseguir mais se entender é porque não dá mais para se entender. Não adianta mais tentar entender. De que adianta a gente tentar contar para um morto como ele teria vivido melhor? Não adianta mexer num corpo cego, morto, enrijecido e tentar fazer esse corpo perceber o mundo. Não briga com aquele pelo qual os jardineiros já esperam.
é melhor ser paciente. Recentemente eu estava numa palestra e eu tentava contar a história de um marqueteiro político da JBS envolvida numa lava-jato, ou eu tentava contar a história de um motorista que em um ano ganhou mais de 1 milhão. Mas no meio da palestra, eu comecei a perder as palavras porque eu havia subitamente percebido o esforço que seria contar o que é um marqueteiro da JBS numa lava-jato ou um motorista que ganha mais de 1 milhão por ano. Eu comecei a perceber que esforço me custaria contar essa história para os ainda não nascidos, mas que um dia nascerão e viverão em épocas completamente diferentes que as nossas, e sortudos, eles não vão saber o que é um marqueteiro da JBS numa lava-jato. Aí eu comecei a contar isso pra eles, e no meu espírito parecia que eu falava, porque eu só me deparei com um silencioso balançar de cabeça dos meus ouvintes. Aí eu percebi que eu tentava contar uma história para pessoas que jamais poderiam entender o que é que eu estava falando. Só que eles me disseram: você deveria ter mudado sua casa, sua comida, seu estilo, seus costumes, sua roupa. Diga-nos, não tinha um modelo de homem, de sociedade, de agricultura, de economia para vocês seguirem? Não tinha um livro na tua casa? Não teve a chance de estudar? Você não tinha um livro na tua casa para você poder se localizar no meio dessa confusão babilônica? Não tinha nenhum plano? Eu disse, plano tinha. Só que os planos estavam alterados 5 vezes. O plano tinha passado por tanto golpe em cima daquele plano que o plano estava completamente alterado. De modo que só tinha uma imagem degradada e que se eu olhasse para aquela imagem, todos os meus antepassados se pareceriam somente comigo. Aí eles perderam o interesse e despacharam com esse lamento cotidiano de gente feliz e hiperconectada. Essa confusão babilônica das palavras vem do fato de que são a língua dos que estão naufragando. O fato da gente não mais se entender vem de que não mais adianta nos entendermos. De que adianta contar os mortos como teriam vivido melhor. Não procure mover o morto enrijecido e fazê-lo perceber o mundo. Não brigue com aquele pelo qual os jardineiros já esperam. É melhor ser paciente. Recentemente eu quis contar para vocês a história de um comerciante de trigo. No meio da palestra, a minha voz me deixou de repente porque eu havia subitamente percebido que esforço me custaria contar essa história aos que ainda não nasceram e que, no entanto, nascerão e viverão em épocas completamente diferentes. Infelizados não mais poderão compreender o que é um comerciante, assim como é o nosso tempo. Então, eu tenho que começar a explicar isso para eles, e no meio da palestra, minha voz começou. Eu havia subitamente compreendido. Que história me gostaria de contar essa história? Sua comida, sua roupa. Não havia um velho plano simples. Um modelo, mesmo que em livros de épocas anteriores. Um modelo desenhado ou descrito. Deus, seu motivo de parecer nesse mundo. Fácil de ser mudado. Quase qualquer um podia compreender como falso, desumano, excêntrico. E eu disse sim. Os planos existiam, só que eles estavam 5 vezes rabiscados, alterados com novos signos, novos símbolos. Nossa imagem degradada. Então, com isso, eles perderam o interesse e me despacharam com um lamento displicente de gente feliz. Essa confusão babilônica das palavras vem do fato de que são a língua de decadentes.
fato de não mais nos entendermos vem de que não mais adianta entendermos. De que adianta contar aos mortos como teriam vivido melhor. Não procura fazer um morto enrijecido perceber o mundo. Não briga com aquele pelo qual os jardineiros já esperam. É melhor ser paciente. Recentemente, eu quis contar a vocês a história de um comerciante. Mas em minha palestra, minha voz me deixou, pois eu havia subitamente percebido que esforço me custaria contar essa história aos que ainda não nasceram, mas que vão nascer e vão viver em épocas completamente diferentes, felizardos. Não mais poderão compreender o que é essa história de comerciante, do jeito que é entre nós. Então eu comecei a explicar isso a eles. E no meu espírito parecia que eu falava durante 7 anos. Mas eu me deparei somente com um mudo balançar da cabeça dos meus ouvintes, ainda não nascidos. E eu percebi que eu falava de algo que uma pessoa em sã consciência não pode entender. Eles me disseram: vocês deviam ter mudado as suas casas, sua comida, vocês mesmos. Diga, não tinha um modelo para vocês? Modelos. Mesmo que em livros de épocas anteriores. Modelos de homens. Desenhados, descritos. Porque me parece que seu motivo era mesquinho, era fácil de ser mudado. Quase qualquer podia percebê-lo como falso, desumano, sem igual. Não havia um velho plano simples que os organizasse nessa confusão. Eu disse: sim, havia plano! Planos havia! Mas eles estavam 5 vezes, rabiscados, com novos sinais, um modelo alterado 5 vezes conforme a nossa imagem, degradada, de forma que os nossos antepassados se pareciam com ninguém a não ser nós mesmos. E com isso, perderam o interesse, puseram de lado e despacharam com a displicência de gente feliz. O fato de não mais nos entendermos vem de que não mais adianta entender.